Saber que sou teu filho, tu que és tão grande e infinito. Prazer é quando chora e estás bem perto. É honra ter um pai assim eterno. Muito boa tarde, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Mais uma vez estou aqui para levar a você uma palavra de fé através da luz da Bíblia. Primeiramente, eu quero dar um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Você que é mãe, né? E tem criado seus filhos, tem criado sua filha sozinha, também um feliz Dia dos Pais para você. Primeiramente, o nosso Pai é o nosso Pai Celestial. Então nós temos que agradecer a Ele pela vida que Ele está nos dando, agradecer ao nosso Pai Celestial pelo ar que nós respiramos, de nós podermos ver a luz do dia e estar sempre tendo forças para a gente prosseguir com as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. O que eu quero ensinar aqui a vocês é com relação à oração do Pai Nosso. A gente sabe que a oração do Pai Nosso é uma oração muito forte, mas é uma oração muito poderosa, não é verdade? E esse sermão da montanha, logo após instruir as pessoas a não usar as vãs repetições das orações, que nós vamos ler no Mateus 6,7, Jesus entregou um modelo de oração como referência para quando oramos, que é a oração do Pai Nosso. As três primeiras palavras dessa oração do Pai Nosso, é importante perceber que o Pai Nosso possui 6 pedidos. Os 3 primeiros estão relacionados a Deus e a sua majestade. Então você tem que saber que esses 3 primeiros versículos, as 3 primeiras palavras, na verdade, da relação do Pai Nosso, que nós vamos citar aqui, ele está relacionado a Deus e a sua majestade. E os 3 últimos estão ligados às nossas necessidades humanas, tanto as nossas necessidades terrenas, quanto também as nossas necessidades espirituais. Assim também como nos 10 mandamentos, onde os 4 primeiros apresentam o nosso dever para com Deus e também os 6 últimos, que é a nossa obrigação com o próximo. Então essa oração nos ensina a priorizar o reino e a sua justiça, na esperança de que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Mas o que eu quero chamar a atenção antes de nós lermos aqui, que a gente vê muitas religiões que usam a oração do Pai Nosso. Muitas pessoas fazem as suas orações do Pai Nosso. E muitas das vezes é uma oração mecânica e é uma oração de repetições. E é óbvio que isso, obviamente, não chega muito aos ouvidos de Deus. Por que que não chega? Eu vou mostrar para você que tem muitas pessoas que fazem a oração do Pai Nosso sem saber qual é o sentido da oração do Pai Nosso. Até porque tudo que nós falamos com Deus através das nossas orações tem que ser com o nosso coração, tem que ser com a nossa sinceridade do nosso coração.
Não se pode dobrar os joelhos, falar com Deus sem você perceber o que está no seu coração. Até porque Deus, Ele analisa o seu coração. Você pode falar bonito, você pode falar poesias, você pode citar livro de salmos até em suas orações. Mas as palavras bonitas não podem estar de acordo com o seu coração, se o seu coração for um coração corrupto, se for um coração cheio de mágoa, cheio de raiva, se for um coração pecaminoso. E muitas das pessoas deste mundo, até mesmo a religião, usam o Pai Nosso sem saber da necessidade do Pai Nosso. Qual é o significado de cada palavra? Então nós vamos ler através da Bíblia e eu vou explicar para você, item por item, qual é o sentido da oração do Pai Nosso. E aí você mesmo vai tirar a sua própria conclusão, que a sua oração que você faz ao Pai Nosso, antes de dormir, ou quando vai acordar, não sei, ou quando vai numa igreja, como um ato religioso, se realmente essa oração do Pai Nosso, através da sua vida, está chegando aos ouvidos de Deus. Então nós vamos ler lá no livro de Mateus 6:7, no capítulo 6, no versículo 7, que fala realmente com a continuidade do sermão, né, que foi feito lá na montanha, que é onde Jesus fala sobre a esmola, fala sobre a oração e jejum. Então aqui ele vai falar sobre a oração. Aí Jesus diz bem assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e que teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Ou seja, quando você for orar, ele fala para você entrar no seu aposento, em qualquer canto, em qualquer lugar, no seu quarto, se tranca a porta, né? Eu geralmente não, eu particularmente eu faço a minha oração no meu carro. Meu carro fica na garagem, eu entro aqui no meu carro, tranco as portas, eu ligo até um fundo de oração. Eu gosto muito de usar o fundo de oração. Não que o fundo de oração mexe com Deus, esse daí é só para criar um ambiente, olha só. É isso aqui, ó. Veja só, ó. Aí eu entro no meu carro, tranco as portas, deixo até a luz da garagem apagada, e aqui eu converso com Deus, dobro os meus joelhos e aqui eu converso com Deus, dentro do meu carro, que é um lugar onde eu encontrei para que eu possa ficar mais tranquilo com Deus, para que eu possa ter mais finalidade com Deus, onde que ninguém venha e queira me atrapalhar. Mas isso você pode fazer também no seu quarto, trancar o seu quarto, ou em qualquer canto, para que, através da sua oração, Deus possa te recompensar em sigilo, em oculto. Porque é o momento entre você e Deus e você, através da oração. E na continuidade, Jesus diz bem assim, no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós perdirdes. Então Jesus nos ensina que nós não devemos orar a Ele, falar com Ele, repetindo, com vãs repetições. Por isso que eu falo, sem medo de errar, de que as rezas de hoje deste mundo são as rezas repetitivas, coisas mecânicas, coisas que já fica gravada na cabeça da pessoa. Então é uma coisa que não chega até Deus, porque acabamos de ler aqui de que vós é necessário antes de vós lhe perdides. Quer dizer que Deus, antes de você dobrar os seus joelhos, Ele já sabe qual é o seu pedido. Ele já sabe qual é a sua oração.
Por isso que é importante que quando você dobrar o joelho e conversar com Deus, orar a Deus, você tem que falar com Deus aquilo que Ele já sabe o que você iria falar. Só que Deus gosta do quê? Que você abra a boca, que você converse com Ele, que você se solte para Ele, que você libere-se para Ele. E aí isso é importante da oração. E a melhor oração que você faz, meu amigo, minha amiga, não é a oração repetitiva, não é a oração mecânica, não é a oração lida num papel, não é a oração que você já vem aprendendo de dentro de religiões. A verdadeira oração que o Pai irá te recompensar está de dentro do seu coração. Estão compreendendo? E é a mesma coisa uma oração de arrependimento. Há pessoas que querem se arrepender dos seus pecados. Há pessoas que cometeu o tal pecado. Então o que ela vai fazer? Ela vai orar a Deus pedindo o perdão, se arrependendo dos pecados. E quando ela vai se arrepender dos pecados, quando vai colocar o arrependimento nos pés de Jesus, na oração ele começa a contar tintim por tintim qual foi o motivo do pecado. Então ele começa a puxar desde o início, o meio e o fim. E na medida que ele foi falando para Deus, o próprio Espírito Santo começa a testificar de dentro do coração da pessoa que ela está sendo perdoada. Por quê? Porque ela está abrindo a boca, ela está reconhecendo e ela está falando do seu erro, falando do seu pecado através da oração para alcançar a misericórdia de Deus. A mesma coisa uma oração que você foi pedir, um sonho, uma realização, algum objetivo na vida. Então você vai falar isso com o seu coração. Não é uma oração de reza, como eu falei, não é algo repetitivo. Então você vai falar com Deus. Então isso, meu amigo, minha amiga, a oração, ela tem que estar de dentro do nosso coração. É com a nossa alma que nós oramos a Deus. E a oração que mais Deus ouve e responde é a oração que sai de dentro de você e não uma oração repetitiva. Aí, portanto, vós orareis, no 6:9, diz bem assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Temos que estar atento e como devemos tratar o grande Deus celestial e ressaltar o privilégio de vir diante dele em um relacionamento íntimo com os seus filhos. O trecho nosso foca aqui na inclusão de todos os outros. Esta oração é conhecida como Pai Nosso por causa das primeiras duas palavras. Deus não é alguém distante e assustador. Ele é o nosso Pai, carinhoso, que quer nos abençoar, porque nos ama. Deus não é uma criatura da terra. Ele mora no céu, na eternidade. Essa introdução indica a quem devemos orar e nos ajuda a entender quem Deus é. Pai Nosso significa que não há outro mediador, não há outro para ouvir a sua oração se não for unicamente, exclusivamente o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o único. E muitos usam o Pai Nosso de frente de uma imagem. Muitos usam o Pai Nosso de dentro de uma auto de religiosidade. E aqui o Pai Nosso já diz claramente, Pai Nosso. Quer dizer, se já fala para Deus que não há outro Deus a não ser Ele e mais ninguém. Pai Nosso que estais no céu, quer dizer que Ele já está lá no céu.
Então você está orando ao único Deus que você não vê. É um Deus invisível, mas você crê através da fé de dentro de você, de dentro do seu coração. Então, quando uma pessoa está diante de uma imagem, seja de qual for, e citar o Pai Nosso que estás no céu, então ela está usando de vã repetição e é uma oração de religião. Então já podemos dizer que essa parte já não vai chegar até Deus. E essa é a grande verdade. Santificado seja o teu nome. Olha, santificado seja o teu nome. Deus é santo e é importante reconhecer a sua santidade. Santificar o nome de Deus significa ter respeito por Deus. E muita gente hoje não tem respeito por Deus. Não respeita o Senhor Jesus de jeito nenhum. Devemos mostrar respeito pela santidade de Deus e procurar viver uma vida santa. Nós expressamos o desejo de que o nome de Deus e tudo que ele representa deve ser tratado como sagrado, louvado, honrado e respeitado por todos, e especialmente por nós que expressamos o louvor e gratidão a Ele. A palavra santificado seja o teu nome. A palavra santificado significa a palavra de santidade. Santidade significa separação. Quando um homem se converte a Deus, ele anda em santidade com o Senhor. Ele se torna santo, mas não aquele santo que eu falo. Ele se torna santo, que significa o quê? Separado do mundo. Uma pessoa cristã, ele não tem mais vínculo com o mundo, ele não tem mais vínculo com os prazeres da carne, ele não tem mais vínculo com as coisas terrenas. Então ele se torna separado para Deus, o próprio Deus separa para ele. E muitas das pessoas não reconhecem a santidade de Deus, mesmo orando diante de uma imagem, mesmo orando de dentro de uma religiosidade. Essa mesma palavra, santificado seja o teu nome, mas é uma palavra de vã repetição. Por quê? Porque a pessoa não está dando crédito à santidade de Deus. Então Deus, ele está separado deste mundo, ele está separado deste pecado, e os deuses desse mundo não podem se ser comparado a Deus Todo-Poderoso. De repente você pode ficar bravo comigo, porque de repente eu estou falando de uma deusa que você crê. De repente eu estou falando de um Deus que você crê, mas é um Deus criado pela mão dos homens. É aquele que tem os olhos e não vê, tem os ouvidos e não te ouve, tem boca, não fala, não responde para você, tem as mãos, não te ajuda, não estende para te curar, não estende para te abençoar, tem pernas e não vai até você. Mas o Deus Todo-Poderoso, como a gente fala, santificado o teu nome, significa que nós estamos dando crédito à santidade de Deus. Veja a importância da oração do Pai Nosso para aqueles que realmente faz de fato e de verdade vivendo o Pai Nosso. Você pode pegar uma pessoa cheio de coisas, cheia de ídolos, cheio de coisas de religião, aí vai orar um Pai Nosso, né? Como tem muitas beatas e tudo mais, se reúne, faz aquele coral de Pai Nosso, mas o coral de Pai Nosso não está de acordo com a vida da pessoa. Então Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Por que que ele ensinou a oração do Pai Nosso? Que nós devemos orar a Deus da forma que nós vivemos para com Ele. Vamos dar continuidade no 6:10, diz bem assim: veja só, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Expressamos o nosso apoio incondicional ao plano de Deus, suplicando que o seu governo venha logo,
a esse mundo para colocar tudo em seu devido lugar, consciente de que quando esse mundo anda errante, e nós particularmente desejamos que Deus reine em nossas vidas agora, observe que todas as petições dessa oração serão finalmente realizadas quando o reino de Deus vier. Nossa grande esperança é que Jesus voltará e todo o mal será destruído. Nesse dia teremos vida eterna. Devemos sempre lembrar dessa esperança e orar para que venha logo. Então, venha o teu reino. Nós vamos ler isso daí lá no 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 11 e 12. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o livro de 2 Pedro, que vai falar sobre venha o teu reino. Diz bem assim, no capítulo 3, versículo 11 e 12. Havendo, pois, parecer de todas estas coisas, que já está falando do reino de Deus, que pessoas vos convém serem santo, trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardirão e se fundirão. Então veja que quando a gente fala venha o teu reino, a gente como se diz, Senhor, venha rápido, venha logo, venha fazer juízo da terra, trazer justiça para a terra. Agora, como que uma pessoa vai chegar e falar para Jesus, venha o vosso reino, venha com o teu reino, venha até nós, sendo que ela não se converteu a Deus, não entregou a vida para Jesus? Pedir isso daqui, da minha opinião, é cometer um suicídio. Pedir isso daqui, na minha opinião, é como é fazer juízo da sua própria vida. Então, quando uma pessoa for fazer uma oração do Pai Nosso, ela tem que estar ciente que ela está pedindo para que o reino de Deus venha logo. E se ela não estiver preparada para o reino de Deus, como é que fica nessa oração? E se ela não entregou a vida para Jesus, certo? E vai perder esse reino, como é que fica? No dia do juízo, ela pode até falar, Senhor, mas eu fazia o Pai Nosso todos os dias. Aí você vai lembrar, mas venha a vós o teu reino. Mas você não esperou para que o reino de Deus entrasse na sua vida. Quando uma pessoa se converte, meu amigo, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, anda mesmo nos caminhos do Senhor, o reino de Deus já chega até ele. E ele passa a viver de acordo com as Escrituras. Ele anda de acordo com a palavra de Deus. Ele obedece todos os mandamentos do Senhor. Ele não está nem aí preocupado com o que vou falar ou deixar de falar. A preocupação dele é andar nos caminhos do Senhor para ser salvo. E se uma pessoa que pede, venha a vós o teu reino, e não está preparado para isso, para mim particularmente é um suicídio e é um juízo. Porque ela está pedindo algo que ela não está vivendo. E aí a tendência é o quê? Ir para o inferno. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Olha só, pedimos que todos possam obedecer perfeitamente a Deus, assim como faz os anjos no céu, e que deveríamos buscar e obedecer à vontade de Deus em nossas vidas. Nossa oração não deve ser para que Deus faça a nossa vontade, mas que nós façamos a vontade de Deus. Quando nós decidimos servir a Deus, a vontade dele se torna nossa vontade e vamos orar pelas coisas certas. Veja só, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus é salvar você. A vontade de Deus é colocar você lá na Nova Jerusalém, na cidade de ouro,
A vontade de Deus é você viver uma vida abençoada. A vontade de Deus é você ter paz, alegria, harmonia. A vontade de Deus é você viver feliz. Só que, para essa vontade de Deus chegar na sua vida, você vai ter que se converter. Então, como que uma pessoa chega e fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, sabendo que a pessoa não está fazendo a vontade de Deus, ela está fazendo a vontade dela. A vontade da própria pessoa é continuar pecando, é continuar mentindo, é continuar se prostituindo, é continuar fazendo mentiras, é continuar vivendo na corrupção, é continuar fumando, é continuar bebendo, é continuar fazendo fofoquinha, é continuar querendo prejudicar o próximo. Essa é a vontade de quem? Da pessoa. Então ela não pode chegar e falar que seja feita a vontade de Deus, sabendo que ela não está fazendo a vontade de Deus. Então você veja que a oração, meu amigo, minha amiga, para muita gente se torna uma oração repetitiva que nem Deus vai ouvir. Não vai ouvir. Ouve, ele até ouve, porque ele não é surdo. Agora, ser recompensado através dessa oração será difícil. Eu estou sendo sincero para você. Porque eu não estou vivendo um ato de religiosidade. Entendeu? Se você for ler, certamente a palavra de Deus, da forma que eu estou lendo aqui, você vai pedir a sabedoria para o Espírito Santo, ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar, ele vai te mostrar. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como que você vai falar para Deus, seja a tua vontade, se você não está fazendo a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você se converta, que você se torne uma nova criatura. A vontade de Deus é que você vai hoje para a igreja, porque de dentro da igreja você vai louvar, você vai cantar. De dentro da igreja você vai esquecer de todos os seus problemas e vai estar unicamente ali em espírito e em verdade. A vontade de Deus é que você ande em santidade com Ele. A vontade de Deus é que você abandona o mundo pecaminoso e se converte a Cristo Jesus. A vontade de Deus é aquele que o Senhor Jesus disse: larga tudo que você tem, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a vontade de Deus. Mateus 6,11 já diz bem assim também. Opa, virei a página aqui. Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pedimos que Deus cuide de nossas necessidades imediatas, tanto físicas como espirituais. Devemos pedir pelos outros também, e não apenas por nós mesmos. E devemos agradecer por aquilo que Deus já nos abençoou. A frase remonta ao pão de cada dia, ou o maná, pelo qual Deus sustentou os antigos israelitas nos 40 anos de peregrinação no deserto, para ensinar-lhes que eles, enfim, dependiam completamente dele, uma lição vital para nós também. Nosso sustento depende de Deus. Ele nos dá tudo o que precisamos para viver: comida, dinheiro, emprego. Quando precisamos de ajuda, podemos pedir a Deus e confiar que Ele vai suprir as nossas necessidades, porque Ele nos ama. Então o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Temos que agradecer pelo que nós temos, meu amigo, minha amiga. Nós não podemos fazer como muitos hoje estão fazendo com Deus. Pessoas que em outras denominações, em outras igrejas, resolve fazer sacrifícios financeiros, resolve vender seu terreno, resolve dar o seu carro, resolve dar todo o seu salário
e ainda esfregar o envelope na cara de Deus, gritar e dizer: ou o Senhor é Deus, ou o Senhor me abençoa, ou o Senhor é, ou o Senhor não é Deus. E é isso que tem ocorrido. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É você se contentar com o que você tem. Não que você vai viver na miséria, mas você vai agradecer a Deus por aquilo ali que você tem. Tem gente que está aí, está trabalhando, está no emprego, e ele amaldiçoa. Vai lá e pega lá o seu olheirita lá e fala: ó, que miséria de salário, que maldição de salário. Quer dizer, ele mesmo amaldiçoou o próprio salário. Mal ele sabe que quem abriu aquela porta foi Deus. Foi Deus. E ainda assim amaldiçoou o próprio salário. Amaldiçoou a casa que tem. Amaldiçoou o carro que tem. Ah, o meu carro, ó, essa porcaria desse carro, meu carro tá velho, é uma porcaria. Temos que agradecer pelo nosso pão pelo nosso pão de cada dia, pelo nosso maná de cada dia. E você fazendo isso, com certeza, meu amigo, minha amiga, Deus vai suprir a tua necessidade. Se você agradece pelo que você tem, amanhã depois você vai trocar com a bênção de Deus. Se você agradece pelo salário que você tem, por mais que seja pouquinho, por mais que não seja de acordo, mas você agradece, amanhã ou depois Deus vai suprir aquilo ali para você. Se não for de Deus no teu emprego, uma outra porta vai se abrir e você vai ganhar o dobro. Esse é o pão nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. No Mateus 6,12. Esse daqui é absoluto de que muitos fazem a oração do Pai Nosso, mas esqueceu dessa parte aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou, da religião católica, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Como que uma pessoa cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de ódio, é doido para matar, é doido para destruir a vida do outro, e ainda quer fazer uma oração do Pai Nosso, incluindo o Mateus 6,12, que diz: perdoa as nossas dívidas. O aspecto de dívidas aqui diz respeito a pagar as consequências que merecemos, com uma atitude de arrependimento. Pedimos que Deus nos perdoa o que fizemos de errado e agradecemos por sua grande misericórdia e pelo sacrifício de Jesus Cristo. E também reconhecemos que devemos ter uma atitude de perdão para com os outros que já não fizeram mal de alguma maneira. Perdoar é muito importante. Quem não perdoa outras pessoas ainda não entendeu o perdão de Deus, que traz a salvação. É bom tirar um tempo de oração para perdoar quem nos ofendeu e pedir perdão a Deus para os nossos pecados. Então, se você quer ser perdoado por Deus, quer se arrepender, então você também tem que perdoar. Então, como que uma pessoa que se sente magoado, alguém fala: ó, peça perdão. Eu não vou pedir perdão pelaquela pessoa de jeito nenhum. Eu quero que aquela pessoa morra. Então ela não pode fazer essa oração do Pai Nosso. Principalmente quando inclui: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Meu amigo, minha amiga, para mim alcançar o perdão de Deus, eu também tenho que perdoar. É óbvio. Você tem que dar para depois receber. É assim que funciona. Então veja a simplicidade da oração do Pai Nosso. Mateus 6,13 diz bem assim: e não os induzas à tentação, mas livra-nos do mal. E não os induzas, mas livra-nos do mal. Pedimos proteção, aliás, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedimos a Deus que nos ajude a aprender rapidamente as lições e fazer o que é certo.
imediatamente, ao invés de ter que passar por dificuldades e tribulações para agir conforme o caminho de Deus. Todos sofremos tentação para pecar, mas Deus nos ajuda a resistir. Nós vamos ler isso lá no livro do 1 Coríntios, no capítulo 10. Vou ler rapidamente esse 1 Coríntios, que fala realmente sobre esse assunto aqui que nós estamos abordando agora, que é não nos deixe cair em tentação. Aí diz bem assim, no 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então é importante pedir força para lutar contra a tentação. O maligno não poderá vencer quem confia em Deus. Pessoas que vivem na tentação, então ela pede: não me deixe cair em tentação, Senhor. E aí ela se esforça para não cair em tentação. O próprio Deus chega lá e a protege. Agora tem muitos que pedem para Deus não deixar cair em tentação, mas ela vive caindo em tentação. Ela não resiste os prazeres da carne. Ela não consegue abandonar o vício. Ela vive caindo no vício. Vive caindo na prostituição. Mas mesmo assim ela pede: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então pedimos a proteção para que Deus nos livre do mal. E Ele nos livra. Só que você vai ter que fazer o quê? A sua parte. E esse aqui também é outra muito importante. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Terminamos com as nossas orações como começamos, louvando a Deus. E esta é uma forma condensada do louvor de Davi. Lá em 1 Crônicas, veja só, a gente começou a oração do Pai Nosso, começamos glorificando a Deus, e depois no meio dela, sobre as nossas petições, tanto físicas e espirituais, e vamos encerrando a oração agradecendo a Deus. Então veja só, no 1 Crônicas, que é muito bacana, diz bem assim no 29:11: Tua é, Senhor, a magnificência, o poder e a honra, e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes sobre como chefe. Então uma pessoa que vive diante de uma imagem, que vive diante de uma religião cheio de imagem, crucifixo, santinhos e tudo mais, então ela não está dando toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus mesmo disse que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém estaria com Deus se não for passar por Ele. Você jamais chegaria até Deus se não passar pelo Senhor Jesus. Enquanto os hoje deste mundo falam com o santo A, com o santo B, com o santo C, achando que eles estão com Deus. Obviamente que não, porque só existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e mais ninguém. Estão compreendendo, pessoal? Estão compreendendo o porquê que é importante? Lá em Salmos, diz bem assim também, no capítulo 145, Salmo 145. Nós vamos ler o versículo 10 ao 13. Diz bem assim, olha só, exclusivamente a Jesus, exclusivamente a Deus. Não há outra petição para uma outra imagem, é só para Deus. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Os santos é aquele que nós lemos lá atrás: santificado seja o teu nome. E a pessoa que
vive na presença de Deus, abandona o pecado, abandona as coisas do mundo, ele se torna santo, separado para Deus, separado deste mundo, sem vínculo com o mundo. Falarão da tua glória, do teu reino, e relatarão o teu poder. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. É muito forte isso aí. Para que faças saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Aí a pessoa ensina a perdoar, ela é perdoado, ela pede perdão e ainda ensina a perdoar. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. É muito forte. E aí a gente encerra o tal do amém. Esta afirmação do amém é conclusiva, que significa certamente ou assim seja. E de acordo com as instruções de Jesus, devemos orar ao Pai em seu nome. Nós vamos lá no João 16, diz bem assim, ó. No nome de Deus, olha só. 16, do 24 ao 26, nós vamos ler. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Até agora você não pediu nada no nome de Jesus. De repente você pediu em nome de uma santa. De repente você pediu. De repente você pediu em nome de um fulano. De repente você pediu o nome de um santo, de uma santa. Desculpa aí, o meu netinho veio aqui, abriu a porta, porque eu estou dentro do carro, abriu a porta, né? Mas já está resolvido. Estamos no final mesmo. Então você vê que aqui fala que você não pediu. Tem que pedir no nome do Senhor Jesus. É Ele que vai te recompensar. E disse-vos isso por parábolas. Porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Ou seja, todas as petições, tudo que você necessita, tudo que você precisa, seja a área familiar, seja na área financeira, seja na área da saúde, seja na área espiritual, tudo que você pedir para Deus, você tem que pedir em o nome do Senhor Jesus. Quando nós dobramos os nossos joelhos, nós falamos: Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E assim você começa a falar com Deus. Aí você vai encerrar a oração, agradecendo a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus, dizendo: assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então veja que a oração do Pai Nosso, meu amigo, minha amiga, ela é uma oração muito importante. Só que é uma oração que tem que ser feita da forma que você realmente esteja vivendo esta oração. Mas também eu falo para você, não adianta ficar fazendo essa reza de oração. Na verdade, a oração do Pai Nosso foi só apenas um ensino de como você deve fazer a oração. Você começa a oração glorificando a Deus. Aí no meio da oração você faz o que você fala, o que você precisa, o que você necessita, e encerrando glorificando a Deus. É a mesma coisa que eu tenho aqui na minha estola sacerdotal. O Salmos 18 diz bem assim, ó. Olha só. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha e a minha cidadela. O meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte.
Então Davi começou glorificando, exaltando a Deus primeiramente. Depois que ele fala, invoco ao Senhor, olha só, o meu libertador, tal, aqui ó, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aí ele começa a falar, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Então aqui ele está contando, veja só, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E aí você vê a tamanha da fé e da confiança na oração, que ele diz bem assim, e ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os seus ouvidos. Aí se você for dar continuidade dos Salmos, do 18, capítulo 18, aqui na mensola está o 18 do 1 ao 6, mas se você for ver o 7 em diante, aí você vai ver toda a história do que aconteceu. Então toda a oração ela começa glorificando a Deus, aí no meio você pede para Deus quais suas necessidades e assim encerrando, agradecendo com fé no nome do Senhor Jesus. Que eu tenho certeza que eu deixei bem claro com relação à oração do Pai Nosso. É um estudo muito importante e que você possa analisar, tá certo? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus, entendeu? Um feliz Dia dos Pais e que você tenha uma semana totalmente abençoado no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.